você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula no nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, especialmente para você. Hoje nós vamos falar de literatura, nós vamos falar da fase modernista, nós vamos trabalhar a referência do modernismo, né, as principais características do modernismo, que é uma das situações mais exigidas na prova do Enem, em relação à literatura. Então, é bom que você atente, observe aí as orientações que eu dei aqui, observe também o material didático, acesse o plano de estudo, tá? Porque você tem as orientações teóricas e, além das orientações teóricas, você ainda tem algumas questões para você praticar. É importante, porque as características de cada uma das fases do modernismo são características que estão presentes na prova do Enem, tá? Quando a gente fala sobre a questão do modernismo, o modernismo foi um movimento revolucionário na arte e na literatura, né? E exatamente por ser um movimento revolucionário, certo? Ele não começa de uma forma rápida, de um momento para o outro, uma transformação. Ele vai passando por fases, certo? E a primeira fase do modernismo está associada exatamente ao que nós chamamos de fase heróica. Por que é chamada, Josefina, de fase heróica? Porque é um rompimento, né? O modernismo ele tem como característica um rompimento da forma de fazer a arte. Até então, nós temos escolas como o parnasianismo, o simbolismo, que eram estruturas, né, literárias muito mais de preocupações formais, dentro de situações de exigências formais na forma de apresentação da arte. E, de repente, o modernismo, influenciado principalmente pelas vanguardas europeias, né, que nós já até falamos sobre essas vanguardas, certo? Ele tem aí uma situação de mudança. E essa mudança, ela vai promover uma ruptura. Exatamente porque promove essa ruptura, nós vamos ter essa fase heróica. Eu gosto dessa expressão, né? Fase heróica. Por quê? Porque está relacionada exatamente com uma situação de rompimento, né? Aqueles que ousaram, aqueles que pagaram preço, aqueles que tentaram fazer algo diferente, algo novo daquilo que já estava imposto dentro da sociedade, né? Então, nós temos aqui chamado de primeira fase do modernismo, certo? Também denominado como geração de 22, certo? Pode ser também, pode aparecer com esse nome, ou então também denominada como fase heróica, tá? E a primeira fase, ela é conhecida exatamente com essa situação, porque é uma implantação de um movimento renovador, certo? É de um movimento de transformação, de mudança, é transformação mesmo, de mudança da forma de perceber a arte, né? E aí você associa dentro dessas referências, né, que o que mais marcou o início do modernismo, né, foi exatamente essa fase com a Semana da Arte Moderna, de 22. Nós tivemos agora, em 2022, o centenário da Semana de Arte Moderna. E nós temos aqui o grande marco do modernismo, certo? Nós temos o início do modernismo exatamente a partir desse evento. E o que foi a Semana de Arte Moderna, Josefina? Foi um evento que ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal, nos dias 11 a 18 de fevereiro de 1992. Certo? E que teve uma apresentação, né, artístico-cultural, literária, que não agradou, porque uma parte da sociedade estava acostumada àquela arte formal, àquela arte dentro de uma perspectiva estética, e, de repente, o modernismo ele rompe com isso, certo? Então, o primeiro momento do modernismo, ele não foi bem aceito dentro da sociedade, ele não foi bem acolhido, certo? Então, você tem até mesmo a situação de Manuel Bandeira, que é um dos representantes dessa fase. Ele vai fazer um poema, um dos mais famosos dele, Os Sapos, em que ele faz essa caracterização em relação à diferença dos modernistas, certo? E a diferença dos parnasianos, né? Na sua referência de produção artística, de produção literária,
Tá? Então, não agradou, exatamente porque rompeu, porque trouxe uma outra forma de perceber a arte, uma outra forma de fazer a poesia, uma outra forma de ver a literatura. Tá? Então, realmente há uma ruptura dos padrões tradicionais artísticos e literários, né? Esse período, né, eu vou tentar associar essa contextualização, certo? Esse período se deu a origem a obras que buscavam colocar fim no complexo de colonizados. Por que essa ideia do complexo de colonizados? Porque havia uma necessidade de nós criarmos uma identidade nossa. A arte como nossa, qual é realmente a identidade da nação brasileira, certo? Qual é realmente a produção da nação brasileira. Tanto, isso é tão forte, que você vai perceber que até a preocupação com a linguagem vai estar presente, porque até então existia um predomínio do português europeu, né? Uma valorização do português europeu, em detrimento a uma utilização mais coloquial da língua. E isso vai ser um marco, porque a própria poesia vai romper com isso, certo? Porque nós vamos ter aí uma situação de uso de oralidade na linguagem poética, que não era antes possível, né? A poesia era uma produção formal, certo? Exigia um texto formal. Então, ele rompe exatamente a partir da própria linguagem utilizada, certo? Então, aqui ele faz associação exatamente desse aspecto, de romper com esse complexo de colonizados, né? A gente queria ser uma nação reconhecida como pessoas, né, que de fato tem a sua cultura, tem a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ler a realidade. Né? Criticar o nosso passado histórico e acabar com o apego aos valores estrangeiros, evidenciando o nacionalismo. Então, uma das características que nós temos do movimento modernista é o nacionalismo, certo? E ele é muito forte na primeira fase do modernismo, muito forte mesmo, tá? Porque a ideia realmente de, mais ou menos assim, vamos romper com a influência europeia, vamos criar o que é nosso, certo? Vamos partir do que realmente nós somos e criar uma identidade para nós, né? Outro aspecto importante, que os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, diferente, né? Pautada nas vanguardas. Eu já comentei isso. Uma das maiores influenciadores do modernismo são exatamente as vanguardas europeias, que nós já conversamos sobre isso. Eu até mostrei para vocês algumas imagens, né? A questão do cubismo, do futurismo, do expressionismo, certo? Que mostram uma forma diferente de fazer a arte. Então, nós vamos ter essa influência muito forte mesmo. Tá? Os artistas modernistas que merecem destaque da primeira fase do modernismo, chamado do Grupo dos Cinco, que foram os que estiveram à frente da Semana de Arte Moderna. Né? Aí nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade que era o mais irreverente, Mário de Andrade já era um pouquinho mais formal, mas também dentro de um processo de ruptura. Menotti Del Pitta, né? A Tarsila do Amaral e a Anita Mafaldi, certo? É bom saber quem são esses grupos dos cinco, porque eles têm um diferencial nessa primeira fase, como os que estavam aí à frente desse primeiro momento, desse primeiro movimento da Semana de Arte Moderna. Aqui eu coloquei o cenário histórico, né, para pensar no contexto. Por que essa necessidade de mudança? Por que essa necessidade de ruptura? Né? Nós temos aqui a República do Café com Leite, né, vivendo situações de crises sociais, bem complicado no início do século. Né? Você tem ali uma situação de transformação política e social e que produz uma insatisfação dentro da própria sociedade. A Primeira Guerra Mundial acontecendo, né? Você sabe que todos esses reflexos, todos esses acontecimentos sociais, todos os acontecimentos, né, de referências de alta repercussão, influenciam na forma de percepção de realidades, na forma de percepção de mundo. Né? Então, a Primeira Grande Guerra Mundial também teve certa influência nessa necessidade de mudança. Centenário da Independência, né, que é início do século XX, tá? A grande influência da mão de obra imigrante e o intercâmbio cultural, que são exatamente as vanguardas. Então, basicamente, esse contexto. Né? As principais características do modernismo, isso aqui é bom fixar, certo? Primeiro ponto,
começa com a Semana de Arte Moderna, ela vai mais ou menos de 1922 a 1930, que é o período... Na verdade, isso não acontece tão cronometradamente, né? A gente dá um marco temporal, mas ele não acontece de uma forma tão organizada. Você vai ter, às vezes, uma mistura de uma fase de um momento para o outro. Mas, no geral, essa primeira fase ela vai de 22 até 30, né? Até 1930, que quando começa a segunda fase. Tá? Vai de 30 até 45. Então, nós vamos ter aí esses períodos, mas para efeito didático mesmo, para associações de características. Aí nós temos aqui a posição contra o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, certo? Claro, é ruptura, né? É uma situação de renovação, é uma situação de transformação, de mudanças. Então, eles vão ser contra muitas coisas, né, criadas dentro da referência de exigência do modernismo, principalmente modernismo e simbolismo. Tá? Aí você passa a ter, por exemplo, o simbolismo, principalmente, e o modernismo, ele traz muito a preocupação com a métrica, com a questão das rimas, dos versos. Aqui há um rompimento disso. Então, na poesia, nós vamos ter versos livres, certo? Por isso que a parte da sociedade achou de mau gosto, porque não rimava, não tinha a mesma métrica que era antes da poesia parnasiana e simbolista, né? Então, isso gera uma situação, né, de críticas. Mas a ideia era que o que era mais importante era a possibilidade de comunicar os sentimentos, perceber ali a forma de transmitir uma percepção de mundo dentro de uma linguagem figurada e não a preocupação estética, métrica em si. Certo? Então, por isso, eles se posicionam, sim, contra as estruturas modernistas. Né? Culto ao folclórico, né? Culto ao folclórico, por quê? Porque é uma valorização cultural, certo? Uma valorização nacional. Então, eles se voltam mais para o que é nosso do que o que é lá de fora, certo? Até então, a arte, ela associava muito a valorização de uma referência formal, de uma referência, né, estética, até mesmo nos moldes europeus, e de repente você volta para a própria cultura e começa a valorizar a própria cultura. Né? Então, nós vamos encontrar na primeira fase modernista muitas referências aos às figuras folclóricas. Né? Nós vamos ter Monteiro Lobato aí dentro de uma caracterização, né, desse valor, ao cotidiano, o nosso dia a dia, né, e os desvairismos, que seria a situação mesmo de buscar uma outra forma, de se permitir fazer coisas diferentes, não ter medo, né, de ousar, certo? Esses desvarios aí, muito característicos, às vezes, dentro da referência de Manuel Bandeira, como essa possibilidade de ver a vida de forma diferente. Experimentação das vanguardas, né? O que seria essa experimentação? Fazer uma forma diferente, aí vamos aproveitar os modelos da vanguarda e vamos também tentar fazer aqui. Né? Então, de uma certa forma, a gente tenta fazer um nacionalismo, né? Mas de uma forma ou de outra ainda tem uma influência lá de fora, porque as vanguardas europeias, elas influenciam bastante o movimento modernista. Tá? Aí temos paródias do quientismo, do romantismo e do parnasianismo. As paródias são textos, são relações intertextuais com finalidades críticas, certo? Por quê? Porque há uma vontade de realmente romper com toda aquela tradição que está caracterizada nessas escolas. Então, nós vamos ter construções de paródias em relação a isso. Primitivismo nacionalista, né? Por que primitivismo? Porque até então não tínhamos essa discussão. Nós éramos uma colônia, de repente passamos a ser uma república, mas nós ainda não tínhamos uma identificação como nação. Então, nós vamos ter esse nacionalismo muito incipiente, muito iniciante. Né? Os grupos nacionalistas conservadores, né, que tínhamos aí, eu vou já comentar esses movimentos, né, o verde, amarelo e o ANCA, e os anárquicos, né, o pau-brasil e a antropofagia, vou já comentar sobre esses movimentos. Tá? E o rompimento com o marasmo cultural, eles consideravam-se muito fora de ritmo mesmo, certo? Sem inovação, por isso o rompimento, e artístico com a produção poética com mais destaque.
tá? Nessa fase que surgem os movimentos, né? E aí, comentando aqui esses movimentos, o pau-brasil, que defendia a criação de uma poesia primitivista, construída com base na revisão crítica do nosso passado histórico e cultural e na valorização das riquezas e contraste com a realidade, as realidades culturais da cultura brasileira, né? Realidade e cultura brasileira. Então, ele defende uma poesia, né? O pau-brasil defende uma poesia da nossa essência. Qual é a nossa essência? Aquela origem mesmo do descobrimento indígena, tá? Dentro daquela situação do que realmente é o Brasil, certo? Aí temos o movimento da antropofagia, né, antropofágico, que estaria associado exatamente à questão de tirar, né, as influências europeias, né? Ou, de uma maneira geral, as influências de qualquer outra parte, mas valorizar o que é nosso. Né, dos rituais antropofágicos dos indígenas brasileiros, por isso esse termo, né, em que devoravam seus inimigos para ali extrair a força. Né, Oswald de Andrade usa, né, propunha a devoração simbólica da cultura do colonizador. Então, o europeu a gente ia condenar, ia comer, né? Caetano Veloso tem uma referência a essa situação. Né? Tudo aquilo que vem de fora a gente vai devorar, certo? Do jeito que o índio devora o inimigo. Tá? E o que vai ser valorizado é só o que é nosso. Então, esse foi um dos movimentos mais fortes da fase modernista. Ok? Exatamente em busca da nossa identidade cultural. Tá? O verde amarelismo, né? E Anta, eles defendiam o nacionalismo fanista, o nacionalismo exagerado. O fanismo é nesse sentido do exagero, certo? Com inclinação para o nazifascismo. Então, aí já era um movimento mais radical, ok? E aí, os principais autores, né, os principais escritores dessa fase, nós vamos ter aqui Oswald de Andrade, faz parte lá do grupo dos 5, né, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, uma das maiores referências, certo? Alcântara Machado, Menotti Del Pitta, né, Raul Bopp, Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida. Fica como referência aqui. Felizmente, não dá para a gente discorrer sobre esses autores aqui, sobre as suas obras, né, sobre as suas contribuições, é mais a caracterização mesmo da fase. Aí nós vamos para a primeira questãozinha, que é uma questãozinha do Enem, que vem falando de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um dos autores que mais aparece nas questões do Enem na primeira fase do modernismo. É um dos principais, tá? Como Drummond, por exemplo, aparece na segunda fase, nós temos Manuel Bandeira na primeira fase, certo? Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. Na hora que ele diz isso, de 22, ele já está dizendo primeira fase, tá? No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Então, olha o poema dele, ó, Poética, certo? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que eu mantive o acento porque eu mantive a forma original, tá? Mas esse acento de para já foi excluído com a reforma de 2009, tá? Para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo, os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, ao desvario, né? O lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clones de Shakespeare, que são os palhaços de Shakespeare, né? Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, o que Manuel Bandeira está fazendo aqui? Ele está fazendo uma crítica, aquele marasmo, aquela monotonia da produção, principalmente parnasiana. Então, ele não quer mais esse lirismo bem comportado, esse lirismo de rimas, certo? Esse lirismo que sai associações de coisas belas. Ele quer um lirismo, né, dos loucos. Por que ele traz a figura do louco? Porque o louco não tem compromisso com o que ele diz. Ele tem liberdade para dizer o que ele quer, certo? Dos bêbados, que também não tem o compromisso, não tem limite, ele se diverte, ele é feliz. Então, ele mostra que ele deseja um lirismo diferente, tá? Daquilo que estava sendo praticado. Então, dentro dessa referência da poesia de Manuel Bandeira, ele está exatamente
é um texto metalinguístico, né? Porque ele está exatamente mostrando a outra forma de perceber a poesia. A poesia com lirismo livre, com lirismo que pudesse dizer o que pensa, o que quer. Tá? E o que a questão nos traz? Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista? Não, ele é modernista. Então, ele está defendendo, ele não está criticando. Ele está estimulando. Critica todo e qualquer lirismo da literatura? Não, ele dá dois lirismos, bem comportado e dos loucos, certo? Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico, pelo contrário, ele se opõe a esse lirismo, certo? Propõe o retorno do movimento romântico? Não. A primeira fase se opõe ao romantismo, então ele não está propondo esse retorno, ele está se opondo a ele, certo? Propõe a criação de um novo lirismo? Sim, certo? E é exatamente isso o movimento modernista, tá? Então, ponto bem, uma referência bem interessante na questão do Enem. Aí nós temos agora, da associação de Mário de Andrade, uma associação também do Enem, uma questão também do Enem, tá? Mário de Andrade, ele diz assim, Mário de Andrade, ele, apesar do movimento modernista, mas ele ainda mantém uma linguagem um pouco formal, bem intelectual, né? Bem intelectual, bastante intelectual. Então, a gente percebe uma diferença até mesmo na forma como ele associa as ideias aqui. O bonde abre a viagem, no banco ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou. Companheiro vou. O bonde está cheio. De novo, porém, não sou mais ninguém. Sobre o que Mário de Andrade está falando? Ele está falando exatamente sobre a nossa solidão, certo? No meio de uma multidão. Nós temos um movimento na grande cidade do Brasil, São Paulo, né? A primeira fase modernista, ela acontece predominantemente em São Paulo, certo? Então, nesse caso aqui, ele está falando exatamente dessa dinâmica dessa cidade grande que não nos permite nos sentir acompanhados, certo? Apesar de nós estarmos com muitas pessoas, convivendo com elas, mas nós estamos nos sentindo sós, certo? A solidão aí provocada pelo processo de urbanização. Aí ele diz, ó, o desenvolvimento das grandes cidades, que é o processo de urbanização, e a consequente concentração populacional nos centros urbanos, geram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. No poema de Mário de Andrade, publicado na década de 1940, a vida, olha aí, ó, ele foi publicado em 40, mas Mário de Andrade, ele tem uma representação da primeira fase, certo? Que estaria até 1930, né? Por isso que eu disse, essa divisão cronológica, ela é muito mesmo um aspecto didático, mas ela não consegue manter uma referência direta, não. Tá? Objetiva. A vida na metrópole aparece representada pela contraposição entre a solidão e a multidão, eu já disse, né? A carência e a satisfação, a mobilidade e a lentidão, a amizade e a indiferença, a mudança e a estagnação. Não, a solidão e a multidão. Certo? É exatamente isso que trata o poema de Mário de Andrade. Estou no meio de muita gente, mas eu estou só, me sinto só. Né? Essa é uma das referências que ele faz sobre uma crítica ao processo de urbanização que desumaniza o ser humano. Né? Então, nós vamos ficar por aqui, certo? Eu espero que tenham entendido, a finalidade era muito trabalhar a caracterização dessa primeira fase, certo? Mas é bom que vocês depois aprofundem, principalmente estudando os principais nomes da fase heróica do modernismo. Tá? Mais uma vez, eu peço que acessem o plano de estudo para que vocês façam as questões, né? E também sigam a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Tá? E deem lá um like, né? Curtam, compartilhem com quem vocês acham que está também necessitando dessas orientações que você está recebendo. Um beijo no coração de vocês e até nossa próxima aula.